Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém. Quarta-feira, 20h30, mais uma oportunidade da qual Deus nos concede a graça de poder estar aqui na sua presença, estudando a sua palavra, e cremos no poder e na autoridade que há no santo nome do Senhor. E nesse momento, eu acho que a internet já está tudo certo. A gente começa, então, agora com essa série de estudos da qual estamos aqui, né? Os frutos do Espírito Santo de Deus, e cremos que o poder e a glória e a presença do Espírito Santo estará conosco em todo o tempo, né? Nos dando direcionamento. E quando começamos, né, graça e paz, que Deus abençoe em nome de Jesus, seja bem-vinda, né, como eu disse, uma quarta-feira da qual Deus nos dá, né, a graça de poder estar aqui um pouquinho na presença dele, falando um pouco desse estudo da qual nós estamos aqui ministrando já faz algumas semanas, né, e esse estudo que nós estamos ministrando aqui já há algumas semanas refere-se principalmente aos frutos do Espírito Santo de Deus, né? Como buscar uma vida baseada nos frutos do Espírito Santo de Deus, né? E eu tive, assim, o desejo, né, ardente no meu coração de poder falar um pouco desses frutos, da busca, né, desses frutos a partir do momento que a gente viu, né, tantas situações acontecendo, né, não só dentro da nossa casa, mas ao nosso redor, né, das pessoas às vezes discutindo com relações políticas, né, o medo do futuro e como seria e como principalmente, né, que eu acho que o que mais me chamou a atenção é como os crentes, né, as pessoas que são convertidas a Cristo e buscam viver uma vida segundo o Evangelho de Cristo, se comportaram diante de todas as situações, né, que foram impostas pela sociedade, né, comum da qual a gente vive. E isso, né, e a gente sabe que é o dia a dia que faz com que os pequenos detalhes, né, reflitam o verdadeiro caráter de uma pessoa cristã, né? São esses pequenos detalhes que refletem, né? Que refletem o caráter de um crente. E por isso estamos aqui, né? Quando eu tive essa oportunidade, a graça que Deus nos concedeu de poder falar um pouco, né, sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, né, nós precisamos, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo e estamos vivendo uma vida baseada na palavra do Senhor, a busca pelos frutos do Espírito Santo de Deus sobre nós precisam ser constante, né? E aí, como eu sempre falo, é disciplina e constância, né? E a disciplina é você realmente abrir a Bíblia, ler e meditar, não somente um capítulo aleatório, né, como a grande maioria das pessoas fazem, inclusive vou também citar o meu próprio exemplo, às vezes pega a Bíblia de uma forma aleatória, né, e qual é a palavra que caiu, é ali que a gente estuda. Não, nós precisamos entender que a Bíblia ela tem uma sequência, né, e esta sequência é fundamental para que possamos entender, né, a imagem, a mensagem, né, de Cristo para as nossas vidas. Então não podemos estudar a Bíblia simplesmente de uma forma aleatória, né? Nós temos que ter uma disciplina, um planejamento, da qual nós sabemos que um capítulo da história, né? Cada livro da Bíblia vai puxando um contexto, principalmente um contexto histórico, da qual nós temos que conhecer. Nós precisamos conhecer os nossos antepassados, as condutas da qual eles andavam diante da presença do Senhor, e a gente sabe que a palavra, né, a própria palavra, quando nós tratamos ela como um manual, né, é um manual de vida para o verdadeiro cristão. E este manual, ele é de Gênesis a Apocalipse, baseado nas condutas, em regras e ensinamentos, da qual todo aquele que se sujeita a viver uma vida, né, de acordo com a obediência à palavra do Senhor, são pessoas que possuem mais êxito, são pessoas que vão além, né, são pessoas que tomam decisões mais assertivas. E isso eu estou dizendo na nossa vida prática. O que nós temos que entender é que a Bíblia, ela não é simplesmente para pessoas que vão pensar que tem um intelecto, nossa, é difícil de estudar. Não, gente. A palavra do Senhor, ela é simples, ela é genuína, né? Ela é instruída pelo Espírito Santo de Deus da maneira como eu entendo, da maneira como você
entende. A partir do momento que dedicamos a estudar a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai ministrando em nosso coração e nos conduzindo e direcionando a cada fala, a cada palavra, a cada exemplo, para que possamos colocar isso em prática na nossa vida diária. E é isso que nós temos que entender em todo o tempo, né? Precisamos ser verdadeiros cristãos e transformados pela palavra do Senhor. E quando estamos aqui dizendo pela busca do Espírito Santo de Deus, a busca dos frutos do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas é de extrema importância, né? Já falamos sobre a busca do amor, né? Que também é um dom do Espírito Santo de Deus. Precisamos viver, né? Uma vida baseada em amor, em paz, em felicidade, em alegria, né? E esses frutos precisam refletir em nós. Todos precisam ver estes frutos em nós. E não somente as pessoas externas, mas como eu disse, a partir do momento que buscamos, né, estes frutos do Espírito Santo de Deus em nós, a nossa vida ela se torna mais leve, a nossa vida ela se torna mais clara, né? A gente consegue no dia a dia entender os propósitos que o Senhor tem para nós, né? E quando o apóstolo Paulo, ele dirige a sua carta à igreja, né? As igrejas que estavam organizadas ali, né? Em Galácia, né? Que é onde nós temos esse tema central, que é quando ele cita, né, quais são os frutos do Espírito Santo, ele ensina e incentiva esta igreja, né, a estas comunidades, a viverem uma liberdade, que esta liberdade nós só encontramos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a verdadeira liberdade, da qual é longe das opressões, né, da qual a gente sabe que a nossa mente ela é livre para adorar, né? Nós temos a passagem da Bíblia, da qual a gente sabe que o apóstolo Paulo, né, em determinado momento, quando estava em praça pública pregando a palavra do Senhor, ele foi humilhado, ele foi açoitado, né, ele foi preso, né, ele foi envergonhado, e mesmo dentro da prisão, Paulo e Silas ali, quando eles estavam dentro da prisão, eles decidem, foi uma decisão de Paulo, adorar, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Agora, por que este exemplo está contido na Bíblia? Né, está contido na palavra do Senhor, porque nós temos que entender que em todo tempo, independente das situações da qual nós estamos enfrentando, a nossa mente ela é livre em Cristo Jesus. As mãos de Paulo estavam acorrentadas, os pés de Paulo estavam acorrentados, eles estavam no fundo do fundo de uma prisão, no lugar subhumano. Vergonhas, afrontas que eles passaram durante o dia porque somente pregaram a palavra da verdade, pregaram a palavra do Senhor. Mas isso não os impediram de glorificar e adorar, porque a mente é livre. E é isso que nós temos que entender. Quando buscamos os frutos do Espírito Santo de Deus, nós temos uma mente livre para decidir o que entra dentro de nós, o que verdadeiramente afeta a nossa alma. E a busca deste estudo é para que todos os dias, todas as quartas-feiras, quando a gente tem essa oportunidade, é de ter uma reflexão se esses frutos do Espírito Santo de Deus são frutos que verdadeiramente vivem em mim. Porque vivemos frustrados, prostrados, abatidos, situações do dia a dia que acontecem em nossa vida e que tentam nos tirar dos propósitos da presença do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos permitir, né, com que as distrações, com que as opressões que o mundo nos impõe verdadeiramente tirem a gente de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso estamos aqui buscando pela presença. Agradeço essa oportunidade a todos que estão aqui comigo. E aí nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, né, nas cartas. Gálatas, capítulo 5, no verso 22, somente para que a gente possa ter uma reflexão aqui de quais são esses frutos da qual nós estamos buscando, e no decorrer aí do tempo, nós vamos lendo um pouco todos eles. Então, muito obrigada mesmo, né, pela presença. Missionária Socorro, paz Senhor, que Deus abençoe, obrigada pela sua presença, por ter passado aqui, Gisele. Paz do Senhor, Sueli, que Deus abençoe em nome de Jesus. E nós vamos buscando Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler o verso 22, amém? Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. E estes são os frutos do Espírito Santo de Deus descritos na própria palavra do Senhor. E nós estamos lendo e estudando a palavra, buscando todas as quartas-feiras, brevemente, né, falar um pouco sobre cada um deles. Porque, como eu disse, verdadeiramente um cristão transformado pela palavra, ele precisa refletir a imagem e semelhança de Cristo, né? Cristo é o nosso exemplo, né? É o nosso espelho. Então, precisamos a cada dia tentar transformar a nossa vida de acordo com o Evangelho de Cristo, glória a Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a paciência. Meu Deus, que palavra, né? Vamos estudar sobre a paciência. E quantos de nós, né, temos que exercer a paciência em todo o tempo? E aí a gente já parou para pensar que um dos motivos de estarmos sempre prostrados, abatidos, ou até mesmo tomarmos decisões da qual mudam o rumo da nossa trajetória, é porque nós não temos a paciência de esperar, ou até mesmo a paciência de respirar fundo e não tomar a decisão, ou de não ser precipitado com as nossas palavras, né, alcançando de uma forma ruim, de uma forma negativa, as pessoas que estão à nossa volta? Já parou para pensar quando a gente fala sobre paciência, né, o que verdadeiramente no contexto, né, desta palavra, né, no sentido desta palavra sobre nossas vidas, a falta dessa paciência, o impacto da falta dessa paciência causa em nós, em todos aqueles que estão à nossa volta? Viver uma vida sem paciência, vamos pensar assim, é viver uma vida degradante, é viver uma vida da qual todos os dias nós declinamos para viver uma vida fora dos propósitos que o Senhor tem para nós, né? Então, quando a gente fala da busca pelos frutos do Espírito Santo de Deus, que é justamente quando eu comentei ainda da disciplina, do estudo da palavra do Senhor, e não somente a disciplina, a constância de viver uma vida firmado na palavra em Cristo Jesus, não é fácil. Porque a gente sabe que todos os dias acordamos, nós temos as nossas responsabilidades, são diariamente os nossos planejamentos e situações que acontecem ao nosso redor que também fogem do nosso controle. São situações que nós não prevemos e que de repente nós estamos dentro dessas situações e precisamos resolver. Porque não vai adiantar a gente sentar na sarjeta e chorar, né? Pelo contrário, nós temos que entender o porquê que estamos passando por esta situação e tentar enfrentar ela de cabeça erguida. Tentar enfrentar ela porque temos a convicção dentro do nosso coração que tudo passa, né? Ou estamos num período de grandes conquistas, ou de repente estamos passando por um período de grandes aflições. O que nós temos que entender é que tudo passa. A nossa vida, ela é feita de ciclos. E independente de qual é o ciclo que hoje eu e você estamos passando, a certeza e a convicção, né, de que esta situação é uma situação passageira, nós temos que ter dentro do nosso coração. E a partir do momento que começamos a ter essa maturidade espiritual, foi como eu disse para os irmãos, nós começamos a ter um alinhamento com os projetos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós começamos a entender que tudo vem da permissão dele para as nossas vidas. E tudo existe um ensinamento. Mas quando nós precisamos buscar, né, por esta paciência da qual nós estamos estudando no dia de hoje, tendo esta reflexão no dia de hoje, o que nós temos que entender é que muitas decisões que são tomadas por nós no dia a dia, decisões corriqueiras, né, são decisões da qual vai nos agregar resultados negativos, porque justamente eu não tive a paciência de esperar, né? E nesse mundo tão imediatista, né, da qual tudo nós queremos para ontem, né? Tudo eu quero para hoje, para que eu viva hoje, desfrute hoje, né? Os meus olhos enxerguem hoje, as minhas mãos apalpem hoje, faz com que a gente não se deleite no Senhor, né? Porque o próprio salmista nos ensina, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do nosso coração, né? No Salmos 37.
Só que para que eu possa me deleitar no Senhor, eu preciso ter a paciência de poder ter os meus momentos até mesmo de meditação para ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua palavra, né? Meditar dentro da sua palavra e entender quais são os projetos e os propósitos que ele tem para nós. E aí nós vamos ler, né, quem tem a oportunidade de abrir a palavra do Senhor do livro de Hebreus, no capítulo 6, glória a Deus. Esta carta do apóstolo Paulo, né, foi dirigida aos hebreus que haviam sido convertidos ao evangelho, né, naquele momento. Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 9. Nós vamos do 9 ao 15, amém? Queremos que cada um de... amém? Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do 9. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Glória a Deus e aleluia. E olha o ensinamento, né, do apóstolo Paulo para os nossos irmãos, né, os hebreus em Cristo Jesus que haviam sido convertidos naquele momento ao evangelho de Cristo, né? A palavra, ela nos narra que eles já estavam ficando sem paciência, porque eles estavam aguardando a vinda de Cristo e eles já queriam, né, viver aquela vinda logo, né? Era hoje que eles gostariam de viver. E aí o tempo ia passando, só que o que nós temos que entender é que a partir do momento que vivemos uma vida baseada e pautada no Evangelho, o apóstolo Paulo sempre ensinava que a vinda de Cristo era certa. Isto era certo em nossas vidas, mas enquanto estamos aqui aguardando por esta vinda, precisamos ter uma conduta de vida que reflete, como eu disse, o caráter de Cristo, ou seja, reflete os ensinamentos de Cristo sobre nós, né? Eu creio que para a honra e glória do Senhor, né, não vai demorar muito, nós vamos conseguir fazer, né, um estudo sobre as bem-aventuranças, né, que foi um dos grandes ensinamentos de Cristo, que Cristo deixou aqui para nós, para que pudéssemos, né, se somos verdadeiros cristãos, né, precisamos praticar as bem-aventuranças. Então, um dos grandes ensinamentos que Cristo nos deixou. E Paulo, né, evangelista, Paulo, ele pregava e a igreja ia avançando e ele ia dizendo e abrindo a boca para dizer da volta de Jesus, ia dizendo que precisávamos nos redimir de todo o pecado, buscar a nossa santidade, para que pudéssemos obter a salvação em Cristo Jesus e viver uma vida transformada aí com Ele. Só que o dia vai passando, o tempo vai passando e muitas promessas às vezes na nossa vida, da qual quando nós temos uma promessa que é lançada sobre nós, né, o nosso coração se alegra e aí a gente começa a viver já sonhando, planejando, né, e começamos a ter aquela graça, já até sentindo gosto dessa vitória sobre nossas vidas, e aí dia após dia, tempo após tempo, meses após meses e nada acontece. E aí o que acontece muitas vezes na nossa vida? Fisicamente, que é de uma forma natural, porque somos seres humanos, né? Nós começamos a nos murchar, né? Nós começamos a talvez interpretar que aquela profecia não era para nós,
ou não temos mais a capacidade, ou talvez não teria que ser mesmo, né? Realmente não era para nós aquela promessa, e aí começamos a sair dos propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. E que o apóstolo Paulo nos ensina é que independente das situações e das frustrações que acontecem na nossa vida hoje, precisamos, a partir do momento que olhamos para Cristo, nós temos que ter o foco da trajetória até o fim. Ou seja, eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se eu tenho uma promessa sobre a minha vida, eu tenho que ter a convicção de que isso vai acontecer. E a minha trajetória, até que esta promessa ela venha a ser alcançada, ela precisa ser uma trajetória reta, é uma linha reta, vivendo os mandamentos e os propósitos de Deus deixado por Ele. O que eu não posso é permitir com que todos os dias, né, a tristeza entre dentro do meu coração. O que eu não posso permitir é que o negativismo, né, as opressões, elas me tirem a coragem, a motivação, a fé dentro de mim de poder estar firmada na palavra do Senhor, poder ter a força de levantar da minha cama, sonhar, ter estratégias e buscar e alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A opressão, ela não pode permitir, nós não podemos permitir que a opressão tire de nós o desfrute de viver uma vida hoje, plena e abundante, diante da presença de Deus. Muitas promessas ainda não se cumpriram, mas elas se cumprirão porque o Senhor o prometeu. Mas o que eu não posso é hoje viver uma vida prostrada, uma vida apática, porque eu não tenho a paciência de esperar por aquilo que o Senhor disse que me entregou. Glória a Deus e aleluia. E o apóstolo Paulo, quando ele ensina e quando ele instrui os nossos irmãos aqui, os hebreus naquele momento, eram de aguardar pacientemente pelo cumprimento total da palavra do Senhor. Nós não podemos murmurar, nós não podemos retroceder, nós não podemos negligenciar as nossas responsabilidades, porque hoje os nossos olhos não enxergam a promessa do Senhor se cumprindo, se materializando sobre nossas vidas. Nós precisamos, a partir do momento que entregamos a nossa vida no altar do Senhor, é buscar por estes frutos do Espírito Santo de Deus, e todos esses frutos já explicados. O amor, por quê? Porque o amor fará com que eu olhe as outras pessoas com outra perspectiva. A alegria, por quê? Porque a alegria dentro do meu coração me dará a motivação necessária para que eu continue avançando, caminhando um dia após outro, com a força necessária dentro de mim, porque eu vou ter a convicção de que os meus olhos ainda não viram, mas vai acontecer porque foi o Pai que prometeu, porque foi o Senhor que nos entregou. A minha parte é permanecer firme, vivendo dia após dia, mas não como que eu posso dizer? Não tirando a minha vida dos propósitos e dos rumos, negligenciando os planos e os projetos que o Senhor tem para minha vida hoje, as minhas responsabilidades de hoje, a minha atitude de hoje de ser uma serva que me levanta, abre a boca para poder dizer que somente Jesus salva, somente Jesus liberta, somente Jesus cura. Poder alcançar os nossos irmãos que estão prostrados. Se hoje eu já tenho conhecimento dessa palavra, eu preciso exercitar esses frutos do Espírito Santo de Deus e principalmente a paciência e entender que ter a paciência de esperar pelas promessas do Senhor sobre nossas vidas, nós teremos uma vida de deleites muito melhores e muito maiores, porque a própria palavra do Senhor nos ensina, e o próprio apóstolo Paulo diz nesta carta, cita como um exemplo o próprio Abraão, da qual ainda em meia idade recebe a promessa, e olha quanto tempo se passa para que Abraão viva verdadeiramente o cumprimento da promessa sobre a sua vida. Só que durante todo este tempo, Abraão diligentemente viveu a sua vida, tendo as suas responsabilidades, cuidando de todos os bens materiais da qual o Senhor permitiu, da qual ele tivesse, cuidava dos seus empregados, cuidava dos seus bens, cuidava da sua esposa,
cuidava da sua saúde, cuidava de ser um homem íntegro e reto diante da presença do Senhor. Ou seja, a promessa ainda não havia se cumprido, mas todos os dias ele vivia a palavra do Senhor sobre a sua vida. Os olhos dele ainda não tinham visto a promessa, da qual era aquela que ele mais desejava dentro do coração, que era ter um filho para que pudesse herdar, né, toda a sua herança, mas que ele também pudesse desfrutar, né, da alegria de saber que ele teria um filho, um descendente da qual carregaria o seu nome. E este maior desejo de Abraão ainda não havia se cumprido. Mas isso não tirou de Abraão de hoje viver uma conduta e com as regras baseadas na palavra do Senhor. Os altares foram levantados. A adoração ao Deus vivo, ela foi feita. Diligentemente, ele cumpria com todas as suas obrigações, dia após dia, mesmo os seus olhos não vendo a promessa do Senhor. Ele indagava, se entristecia, mas rapidamente ele tirava todas essas situações de dentro dele. A alegria do Senhor novamente voltava sobre a vida dele. A motivação de continuar caminhando novamente voltava sobre a vida dele. O amor pelos seus empregados, pelos seus bens, pela sua esposa, por toda aquela sociedade, novamente estava sobre a vida dele. E é isso quando o apóstolo Paulo ensina nesta carta dirigida aos Hebreus que pacientemente, diligentemente, temos que aguardar pela promessa do Senhor, porque a certeza nós temos que ela se cumprirá, porque foi o Senhor quem fez. O que nós temos que entender é que independente da situação da qual hoje nós estamos passando, independente das situações da qual nós enfrentamos hoje, uma certeza é clara: o Senhor, ele venceu. O Senhor, ele venceu as suas guerras. O Senhor derramou o seu sangue por amor de mim e por você, para que pudéssemos ser lavados de todo o pecado, para que hoje eu e você pudéssemos ter a nossa mente livre para adorar, bendizer e glorificar o santo nome dele sobre nossas vidas. O Senhor nos dá a oportunidade do fôlego de vida sobre nós, nos dá saúde, nos dá uma família, nos dá um teto, nos dá um alimento, não para que possamos ficar prostrados, frustrados, porque o que eu mais gostaria de ter na minha vida eu ainda não tenho. Ou ficar vivendo uma vida somente buscando aquilo que eu não tenho e esqueço de agradecer o que eu já tenho hoje. Eu já tenho um lar, eu já tenho um teto para que eu possa me cobrir dessa chuva. Eu tenho um chuveiro da qual eu posso tomar um banho. Eu tenho a minha família da qual eu posso abraçar e dizer o quanto eu os amo. Eu tenho até mesmo a internet da qual eu tenho a oportunidade de ter grandes materiais, né, materiais de estudo, de motivação de estudo da palavra do Senhor, da qual me encherão de ânimo, para que eu possa caminhar dia após dia, aguardando a promessa de Cristo sobre nós. E é isto que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Precisamos pacientemente aguardar pelo cumprimento da promessa. E o que é este aguardar pacientemente? É entender que eu preciso viver a minha vida hoje, mas viver alegre, não viver prostrada, não viver de cabeça baixa, porque eu sou um ser humano lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que entender este significado, que é um grande significado sobre nossas vidas. Somos amados, fomos formados pelo Pai. Nós fomos formados desde o ventre da nossa mãe para poder viver uma grande obra sobre nossas vidas. O Senhor, ele nos aguarda. O Senhor, ele nos chama para que possamos estar posicionados diante da presença dele. Independente daquilo que pensam, daquilo que falam. O que nós não podemos é nos abater pelas perspectivas humanas. Não podemos nos abater por causa daquilo que os nossos olhos enxergam. A palavra do Senhor, ela se mostra aqui, que eu até deixei escrita no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Glória a Deus e aleluia. A sabedoria te dá paciência. A grande sabedoria do homem é ter paciência, é esperar
No momento certo você age, na hora certa você abre a boca, na hora certa, no momento certo você decide, porque você sabe que o Senhor está com você. É como se fosse um jogo de xadrez, né? A gente vai lá e muda as peças no momento certo e na hora certa, sempre com o objetivo da vitória, sempre com o objetivo de viver as promessas, a graça e a glória do Senhor. Aqui o próprio Salomão nos ensina que a glória é ignorar as ofensas. E como eu ignoro as ofensas? Tendo a palavra do Senhor blindada sobre o meu coração e sobre a minha mente. É entender que é independente daquilo que pensam, daquilo que falam, isso não me atinge mais, porque eu já adquiri a maturidade espiritual e eu sei qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida. Eu sei o porquê eu fui chamada. Glória a Deus. E nós temos que entender em todo o tempo. A palavra do Senhor também diz, que eu também deixei anotado aqui para a gente já finalizar, na carta dirigida a Romanos, capítulo 12, verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Glória a Deus e aleluia. E esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas neste dia. A busca pelo fruto do Espírito Santo de Deus, que é a paciência, fará com que pacientemente nos momentos de dificuldade eu não tome atitudes precipitadas que estragarão, que influenciarão negativamente no meu futuro, ou me tire dos propósitos e do projeto que o Senhor tem para minha vida e para minha família. O que nós temos que entender é que a tribulação, ela não é para minha destruição. A tribulação, ela é para o meu amadurecimento espiritual. A partir do momento que entendemos e colocamos no coração que esta tribulação, este vento, esta humilhação, esta afronta, esta negativa da qual passamos em alguns momentos e alguns ciclos da nossa vida, não é para vergonha, não é para afronta, mas pelo contrário, é para ensinamento, é lição, é caráter moldado, é uma joia sendo lapidada, é um vaso sendo amassado para que possamos ter a responsabilidade, ser dignos de transportar dentro de nós, de carregar dentro de nós o próprio Espírito Santo de Deus. Ele está nos lavando, ele está fechando as brechas, ele está tampando os buracos, ele está moldando a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso eu, ele está cuidando das nossas emoções para que possamos viver verdadeiramente a vida da qual ele tem para as nossas vidas, para que possamos ser dignos da promessa de Cristo sobre nossas vidas. Precisamos ser moldados e muitas vezes este moldar vai doer. Este moldar virá com afrontas, virá com tribulações, mas como o próprio Salomão nos ensina, a glória é conseguimos suportar, a glória é ter sabedoria para poder enfrentar estas tribulações sem a precipitação de atitudes precipitadas, porque eu não tive paciência de esperar a promessa do Senhor. O que nós temos que entender é que a tribulação, ela vem sobre nossas vidas, mas pela permissão do Senhor. Então, pacientemente, eu aguardo o processo finalizar. E depois que o processo finalizou, eu medito para que eu possa entender o porquê eu passei por esta situação e tome depois a atitude. Mas a atitude que vai me levar ao êxito, a atitude que vai me levar a subir um degrau, a atitude que vai me levar a uma maior maturidade espiritual para que eu possa viver a plenitude do Evangelho em mim. A plenitude do Evangelho dentro da minha casa. E como eu consigo alcançar esta tão sonhada paciência? Porque não é fácil, irmãos. Hoje mesmo eu passei por uma situação da qual eu já fiquei com o meu espírito atribulado. Já quis pegar o telefone e já tomar atitude precipitada. Isso é normal. Somos seres humanos. Só que o que nós temos que entender é que a partir do momento que esta decisão quer vir e tomar conta do nosso coração, qual é o maior segredo e a maior chave para que não tenhamos a precipitação dentro de nós? É a oração. A oração é a ferramenta de um crente. A oração é a ferramenta poderosa que vai nos tirar de situações de constrangimento, vai nos tirar de situações da qual vai nos levar a fracassos, a vergonhas, a derrotas, a anos
Há anos e anos, às vezes, buscamos por consertos de decisões porque tomamos atitudes precipitadas hoje. Se entendêssemos verdadeiramente qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas e outra situação da qual o Senhor me coloca no coração agora para que eu possa compartilhar com os irmãos e a gente feche. O que nós temos que entender é que as nossas decisões, elas não têm que ser decisões baseadas com medo de magoar o outro, ou com medo daquilo que as outras pessoas vão dizer sobre nós, ou com medo daquilo que a sociedade está nos impondo. O que nós temos que entender é que as nossas decisões, elas precisam ser tomadas porque aquele que tudo sabe está nos vendo. Aquele que tudo sabe está aqui conosco. E ele nos quer por inteiro. Ele não nos quer pela metade. Por isso temos que entender que a busca, a perseverança pela oração fará com que a gente permaneça conectado com aquele que é o nosso amigo, com aquele que está aqui para nos abençoar, com aquele que está aqui para nos moldar, para nos ajudar a vencer, para pegar na nossa mão nos momentos de dificuldade e falar: ei, estou contigo. Para que tanto medo? Porque você tem medo do fracasso? Eu estou aqui com você, eu te seguro pela mão e te digo: não temas, eu estou contigo. Glória a Deus e aleluia. O Senhor, Ele está aqui para dizer: eu sou o seu amigo. O Senhor está aqui hoje para poder te dizer: calma, espera. Eu estou agindo. Espera porque eu estou fazendo. Espera porque o seu futuro já está nas minhas mãos. Espera que o chão debaixo dos teus pés eu já estou colocando. Os tijolos, um a um, eu já estou construindo. O seu futuro pertence a mim. Mas hoje, reconheça que o Espírito Santo de Deus está do seu lado. E aí, quando nós não tomamos a atitude precipitada de magoar o Espírito Santo de Deus, de afastar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é a grande atitude de sabedoria sobre nós. Porque quando pensamos em não tomar as atitudes porque eu vou magoar, ou não tomar as atitudes porque o que as outras pessoas vão dizer, isso vai me gerar ciclos de frustração, anos e anos de frustração. O que eu tenho que entender é que a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, Ele está aqui comigo em todo o tempo. O Espírito Santo de Deus nos toma pela mão em todo o tempo. Fechamos os olhos e sentimos a presença dEle ao nosso lado em todo o tempo, nos fortalecendo, nos direcionando, nos impulsionando rumo aos propósitos e aos projetos que Ele tem para nossas vidas. A partir do momento que somos magoados, que somos afligidos, que somos abatidos, Ele está aqui. Ei, estou aqui com você. Estou ajoelhada aqui junto com você. Estou sentado ao seu lado. Eu estou aqui. Eu te abraço, eu te conforto, eu te acalento, eu te levanto, eu te sustento, glória a Deus e aleluia. E entenda que o Espírito Santo de Deus está aqui falando contigo nesta hora. Paciência em meio à tribulação, perseverança na oração, para que você não tome atitudes precipitadas e saia dos propósitos e dos projetos que o Senhor já tem para a sua vida. E entenda que você precisa confiar, porque o Senhor tem planos e projetos muito maiores e muito melhores para o seu povo, para a minha vida e para a sua vida. A partir do momento que a gente confiar e buscar, como eu disse aqui para que a gente feche, buscar o estudo da palavra do Senhor, porque somente a interpretação, o conhecimento da palavra do Senhor fará com que tenhamos uma vida mais próspera, tenhamos uma vida de honra, uma vida de glória. E esta honra, esta glória, eu não estou falando somente de riquezas, de bens materiais, não. Eu estou falando, como eu disse na última aula, a paz, que é também um fruto do Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo entendimento. Quem não quer ter uma vida de paz, irmãos? Paz dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus entes queridos, dentro do teu trabalho, dentro de si. Quem não busca por esta paz? E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para poder te dizer: pacientemente suporte a tribulação e persevere na oração, porque no momento certo
este ciclo se fechará e o amadurecimento espiritual ele virá. E você olhará esta situação com outros olhos, com os olhos que o Espírito Santo de Deus quer que você enxergue. E este amadurecimento te levará a patamares muito maiores para que você venha desfrutar uma vida plena, abundante, sacudida e transbordante, conforme a própria palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, e muito obrigada pela presença de todos vocês, né? Lembrando que temos a live de oração na nossa igreja, Mensagem Nova Vida, né? Eu acho que a partir do momento agora das 21h30, horário de São Paulo, e 20h30, né? Horário do Mato Grosso do Sul. Quem tiver os seus pedidos de oração, né? Esteja lá conosco. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês e fique com esta palavra no coração. Busque pelos frutos do Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito Santo de Deus farão com que você tenha o amadurecimento espiritual necessário para enxergar a sua vida com os olhos que o Senhor quer que você enxergue, com a perspectiva do Espírito Santo de Deus sobre você. E isso fará com que você receba sua vitória, com que você desfrute de uma vida em plena abundância, graça e conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua graça e pela tua presença. E sabemos que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos orientando, nos redimindo de todo o pecado, mas principalmente nos ajudando a tomar a decisão correta de estar posicionados na tua presença. Ajuda-nos a fechar todas as brechas. Permita com que os nossos pés venham estar diante de ti e que a gente não vacile, não saia nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir rumo ao alvo, que é tendo a tua presença sobre nossas vidas e aguardemos pacientemente pela tua vitória, pela tua decisão sobre nós, pelas portas abertas, pelos contratos fechados, pela cura, pelo discernimento, pelo amadurecimento espiritual, da qual sabemos que nos levará a ter um controle maior das nossas emoções e vivermos uma vida plena, baseada na tua palavra. Espírito Santo de Deus, adentra sobre nossas casas e vai colocando tudo no lugar. Derrama da tua graça e da tua presença. Conforta os nossos corações. E eu creio que as tuas estratégias, as tuas visões está conosco em todo o tempo. E que hoje, ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, o Senhor venha nos dar a orientação necessária. E que possamos descansar o nosso corpo físico e espiritual, com a confiança que o Senhor está guardando, que o Senhor está livrando, que o Senhor está agindo e que no momento certo os nossos olhos enxergarão a tua glória sobre nossa vida. Obrigada por esta oportunidade. Uma boa noite a todos vocês. Mãe, boa noite, que Deus abençoe em nome de Jesus. Sueli, boa noite. Ronivelte, paz do Senhor, boa noite. Rô também, que Deus abençoe. Muito obrigada de vocês estarem aqui comigo, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele falou tremendamente conosco, porque agora até eu fui ministrada, né? Pela presença do Senhor. Como eu disse, né? Passei por um período de prova e de tribulação, mas pacientemente eu estou aprendendo que precisamos aguardar pela promessa do Senhor sobre nós, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.